cafezinho. Ó, eu vou me apresentando para quem não me conhece, e sou Wagner, né, da Kanga Soluções, e sou gestor é, da empresa, sou gestor de pessoas há bastante tempo, desde meus 28 anos que eu coordeno equipes, né, e cuido de... Aprendi, foi meu início de aprender a cuidar de pessoas na área corporativa. A partir aí dos meus 28 anos, eu poderia dizer que foi o início, né? Hoje estou com 50, então são aí 22 anos de trajetória nesse Só, aprendizado, né? E só. mudanças, né? O tempo todo mudando. E agora a gente vai falar hoje, inclusive, sobre como que é o novo RH, né? Ou alguns Mudanças chamam de de novo, né? mudanças de novo. Ou como algumas pessoas falam, o RH 4.0, né? Nessa onda de indústria 4.0, de educação 4.0, 5.0, a gente está falando agora da, de uma nova revolução, talvez, em relação ao RH, a gestão de pessoas, né? É, e estamos falando de posicionamentos novos, de maneiras novas de trabalhar, de como as pessoas têm que se adaptar, né, a essas mudanças. E vamos lá. E que é Micheline, uma quer se nova apresentar? realidade, né? É a nova realidade. E que Que é se uma as nova pessoas não se realidade. adaptarem, as pessoas que cuidam, os profissionais que cuidam de pessoas que não se adaptarem, não vão sobreviver nesse mercado, né? Não vão sobreviver nessa área. Ou pelo menos É, não vão ter seus colaboradores tão engajados e tão produtivos quanto deveriam estar. é até um pouco mais do que só os colaboradores, né, Wagner? Eu acho que o indivíduo, né, o CPF, não só a pessoa, o PJ, mas o próprio CPF começa a ter que pensar em mudanças, né, a ter que pensar nele como um produto, nele como um modelo diferencial dentro das organizações, né? É, E aí é que começa, deixem salvo depois para que eu vou ter que sair a Suelen pedindo para vai ficar salvo, sua. Depois a gente vai salvar, a vai gente deixar, vai estar lá coloca no. lá no canal do YouTube. A gente começou a utilizar agora o canal, e aí a gente. E a Márcia entrou, e aí a gente vai começar a agitar o canal. Vamos lá, a minha apresentação. Oh, os coraçõezinhos! Bom É, dia, galera! Isso é hora da gente estar fazendo live? Hoje, vamos lá. Eu sou Micheline Carvalho. Eu trabalho com Wagner já, a gente está trabalhando juntos há vai fazer 20 anos, né? desde, desde 2001. Meu parâmetro foi o nascimento das crianças, né? Então, é mais ou menos isso, desde 2001, vai fazer 20 anos aí. E, É. e a gente trabalhava na área de tecnologia da informação, a gente trabalhava com TI. Na verdade, trabalhamos, né? Sempre trabalhamos com TI. E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver. é, eu, particularmente, comecei a desenvolver esse meu lado de gestão. E aí, ao longo dos anos, trabalhamos muitos anos com TI, e uma dessas frentes foi lidar com a área de gestão de pessoas, aonde eu participei de vários projetos, projetos grandes, e comecei a gostar muito da área, comecei a entender que eu tinha muito jeito para lidar com pessoas, independente da situação, e foi um processo de desenvolvimento bem gostoso, até surgiu a oportunidade de estarmos aí com a Canga, e que tem sido entre altos e baixos um processo bem legal, um aprendizado bem gostoso. E aí, de repente, nos vimos também no meio de uma grande pandemia. E aí entra a questão, né?
ou você para, ou você se desenvolve e aprende novas maneiras de trabalhar. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho disso, não só para as empresas, mas também para as pessoas físicas, né? Para o CPF. Estou desempregado, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. E aí a gente pensa que existe toda uma mudança de mindset que precisa acontecer naturalmente nas nossas cabeças, né? E a minha trajetória veio disso. Comecei com TI, me desenvolvi, fui fazer MBA de gestão empresarial, porque eu já tinha muita paixão por isso. A partir de gestão empresarial, eu fiz a parte de gestão de projetos, porque eu acredito muito que as coisas, para acontecerem na nossa vida, é preciso, de certa forma, um mínimo de programação. E aí a gente pensa assim, realmente é preciso, num mundo tão louco como nós vivemos, né? A gente não tem mais como criar um planejamento estratégico de 2, 3, 4, 5 anos. Você precisa viver a mudança todo dia, né? E são vários conceitos que a gente começa a precisar modificar. Vamos embora? Vamos embora, né? Vamos embora. Ó, gente, só um pouquinho, Vamos... Wagner. Se alguém tiver Oi. alguma pergunta relacionada ao assunto, alguma coisa que queira que a gente responda, tá? Coloca nos comentários que a gente vai respondendo. E caso não dê tempo, caso a gente não consiga fechar tudo, ou se vocês pensarem em outras perguntas depois, pode nos enviar. Eu vou colocar depois o Instagram do Wagner. É WC, né, Wagner? Não, é Wagner Seprado. Wagner Ser Prado, Wagner com W. Ah, eu vou escrever depois para vocês, tá? O meu Instagram e tem o Instagram da Canga também. Então vocês podem. Ai, quase que eu derrubo o telefone. Vocês podem entrar lá, curtir nossa página e fazer perguntas caso vocês precisem e tenham dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Caramba, quase que eu olá, derrubei tudo agora. segura aí. Sou eu. Micheline sendo Micheline. Vamos embora. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é já que o assunto é o novo RH, né? O que é esse novo RH, né? É, Camila tá aí também, ó. Ih, Camilinha, minha delícia! O RH, até alguns anos atrás, né, a gente era baseado muito em feeling, né? O que as pessoas tinham de feeling em relação aos outros, né? Aos colaboradores, aos colegas de trabalho. Então, esse era basicamente o que o RH fazia, né? Algumas empresas ainda hoje confundem até RH com departamento pessoal, né? E existia um conceito de que vamos ver o que é melhor para os colaboradores, né? Vamos ver o que é melhor para as empresas e para as pessoas dentro da empresa se sentirem mais acolhidas. E o RH é mais do que isso, né? E o que nós temos hoje em relação ao RH é como que a gente pode usar a tecnologia, como que a gente pode usar basicamente os dados que nós temos, coletar dados para seguirmos em duas frentes, né? Uma é realmente manter o engajamento dos profissionais, segurar os talentos que nós temos dentro das nossas empresas, né? Esse é um trabalho muito grande de manter os nossos profissionais inspirados. E um outro aspecto é o que o RH, através de dados, através de análises, pode fazer para alinhar-se às estratégias da empresa. O RH não é uma empresa separada do negócio, né, que ele está inserido. Ele tem que trabalhar junto com os CEOs, junto com as diretorias, conhecer o negócio. Então, os profissionais de RH, seja o diretor de RH, seja qualquer pessoa na hierarquia de RH, tem que estar entendendo qual é o negócio da empresa, para fazer com que o RH se alinhe ao negócio da empresa
né, para aí sim buscar o engajamento dos colaboradores e fazer com que os colaboradores se sintam parte da empresa e parte desse processo produtivo, né, que Para eles fazer a entendam. diferença, né? Exatamente, que eles entendam e tenham sim o propósito de por que, que eles estão ali trabalhando, né? E fazer com que isso se torne, os objetivos do colaborador se torne parte, né, se alinhem aos objetivos da empresa. Então é muito Mas, Wagner, importante que... Oi. assim, eu penso muito assim, pela experiência que nós já temos, pelas empresas pela qual já passamos, né? O RH, Uhum. normalmente o RH das empresas, ele é projetado, ele não está projetado para ser um RH ágil, para ser um RH dinâmico, um RH que atue perante os problemas como esse que aconteceu agora, né? Porque em geral você vê nas empresas, né, quando mesmo as empresas que utilizam-se de dados, né, e de ferramentas tecnológicas para levantar dados. E aí a gente está falando de pesquisas mesmo, né, pesquisas de clima. Vocês vão ver aí na literatura os INPS, né, que são os scores que são criados hoje para mensurar o Para quanto mensurar. o quanto que os colaboradores estão engajados dentro da empresa. Só que o que acontece? Muitas empresas ainda pegam esses dados depois que o problema ocorre e vão trabalhar esses dados para tomar uma ação, né? E Que é isso se torna comum, né? lento. É. Então, assim, o problema já ocorreu, então você já teve um impacto negativo na sua empresa com o que ocorreu lá no passado e você só vai pegar essas informações mais à Ai, o frente meu para amigo, o poder... ilusionista entrou, ó. Ah, Beijo, seu lindo. então, o que, que acontece? Essa ação, né, de coleta de dados e de informações, ela tem que ser online, tem que ser no momento que está ocorrendo. E Na aí o verdade, RH tem que tomar fala. uma atitude imediata para corrigir ou para minimizar o impacto daquele problema. Assim, Diga. na verdade, o RH, que normalmente é projetado para prestar serviço, tem que sair dessa função para pensar em como ele pode ser realmente um RH estratégico voltado a mudanças, né? Voltado à agilidade. Foi o que você falou da questão dos dados, né? Eu não posso pensar nos dados como algo que eu vou projetar, porque a mudança é muito rápida. A mudança agora não podemos pensar que vamos criar um projeto para daqui a um ano. As coisas vão Isso. acontecendo e como esse RH precisa estar adaptado e pronto para ser inserido e para estar junto dos seus colaboradores. E aí é claro que você vai ter que ter, né? Essas empresas vão ter que procurar meios através da tecnologia, não tem outro recurso, né, utilizando recursos de Big Data, utilizando inteligência artificial para se antecipar a essas situações. Não adianta mais você Metodologias fazer ágeis, né, Wagner? Acho que para metodologias ágeis aprender para... a trabalhar com metodologias ágeis vai ser um dos requisitos para, na verdade, para muitas áreas, né? Diante Exatamente. de tantas mudanças, e o RH vai ter que começar a se adaptar a isso. E não adianta ficar procurando, às vezes, soluções também grandiosas que vai demorar Não, muito não, tempo. não. Na verdade, Você, eu você penso tem que que procurar. fala, pode falar. Eu acho que tem, às vezes, um delay aí da É, comunicação que então, assim, usar essa rede de comunicação, né, dentro da empresa e de tecnologia e de levantamento de dados, justamente para você tentar se antecipar aos problemas e quando eles aparecerem, você fazer com que as pessoas se envolvam, né? Os profissionais de RH se envolvam utilizando metodologias realmente ágeis, né? Para poder é, contornar o problema ou trazer uma solução imediata. Eu estava falando, não adianta você querer planejar
uma solução para daqui a 6 meses, para daqui a um Não, ano, não. como a Micheline falou. Você precisa realmente de soluções mais imediatas. Você vê o exemplo do coronavírus, né? Mas, acho que ninguém estava preparado. Né? Ninguém. Ninguém estava preparado para uma situação dessa. Apesar de que a humanidade já fala sobre pandemias há muitos anos, né? É, é, vou cortando aqui um pouquinho, você vê como que a gente tem que se preparar antecipadamente com informações, né? Hoje eu vejo muita gente comentando assim, mas o Bill Gates agora está investindo não sei quantos milhões para ajudar aí no coronavírus. Não, Bill Gates ele investe há pelo menos 10 anos em pesquisas contra pandemias. Então, assim, é uma visão antecipada que ele já teve e ele já viu que é importante gastar o dinheiro dele nisso, porque ele sabe que isso poderia afetar as empresas dele, os negócios dele, a humanidade, né? O lado humanitário dele também aí falando. Então é isso, é você se antecipar. Você precisa realmente ter formas de se antecipar aos problemas. Essa é a função do RH. Além de engajar os colaboradores, fazerem com que eles se sintam acolhidos na empresa e que seus objetivos estejam alinhados ao da empresa, o RH precisa ter essa função de agir rápido, de ter soluções e utilizar metodologias como a metodologia ágil para resolver e para criar novas oportunidades dentro da empresa. A É a Márcia mandou história, aqui né, Wagner? algum. Oi. É, tô falando é a história, assim, nesse novo RH é preciso criar equipes de respostas rápidas, né? Para que eles possam capacitar não só os seus, como os parceiros de negócio. E aí, quando você pensa que muitas empresas, a gente precisa hoje olhar, principalmente, não mais só o global, mas agir de forma local. O que eu preciso fazer agora, né? Com o que eu tenho, com as pessoas que eu tenho aqui. Então, muda um pouco esse conceito de tudo para amanhã, tudo para mais tarde. Capacitar essa equipe para ter respostas rápidas vai fazer muita diferença nessa nova gestão de pessoas. Até porque o que Lê, você lê precisa hoje pode não precisar amanhã, né? Então as coisas amanhã. mudam muito Sim, rápido. sim. Né? No meio A desse Márcia colocou cenário, aqui, a fala, Márcia, não é cultura no Brasil que o RH participe das decisões de negócio. Na verdade, o RH precisa começar a mostrar o quanto pode fazer diferença para ganhar confiança e participar das soluções. É isso aí. E os colaboradores também, eles têm que passar a ter uma visão de que o RH não está ali só para ajudá-lo nos problemas pessoais dele, ou de que o pagamento dele saiu errado, ou de que o plano de saúde dele não aceitou, de repente, fazer uma cirurgia, entendeu? Os colaboradores têm que entender que RH é mais do que isso. O RH está ali para fazer com que as equipes funcionem bem, né? Que os colaboradores se integrem e que você tenha diversidade dentro das equipes e que essa diversidade funcione de maneira eficiente. as áreas E tenham sinergia, né, Wagner? Criar sinergia entre as áreas, capacitar, estar junto aos gestores para que se possa melhor entender o modelo comportamental desses colaboradores. Existe aí uma gama de função que hoje o RH, como eu já falei, né, a função da maioria dos RHs é ser prestador de serviço e não um é. RH estratégico. E aí você vem num outro problema, né, que são os gestores da empresa, não só os gestores de RH, tá? Os gestores não estão preparados para trabalhar dessa maneira, né? Os gestores, na maioria das vezes das empresas, trabalham para apagar incêndio, né? Os gestores não estão preparados para reter talentos, para descobrir quais são os melhores talentos dos profissionais que ele tem. Então, ele geralmente põe o profissional para fazer o que ele precisa, ao invés de descobrir, através de ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, né, quais são as habilidades principais que aquele colaborador
tem e fazer com que esse colaborador utilize isso dentro da equipe, né? Mas eu vejo muito isso também, Wagner, como uma deficiência do próprio RH, né? A função do RH é mais do que só capacitar colaboradores, é fazer com que os gestores entendam como as equipes podem funcionar, é treinar esses gestores, né? Outro dia me perguntaram sobre escassez de talento, né? Ai, Micheline, você Aham. acredita em escassez de talento? Eu comentei com você, né? Falei assim, Sim, eu sim. acredito sim em escassez de talento. Quando a gente pensa que alguém se descobriu com um talento nato, desenvolveu esse talento e hoje atua na sua melhor performance, é o estrelinha da companhia. Então nós temos uma escassez de talento. Consequência de quê? De uma escassez de bons líderes. Então, assim, é É, preciso as empresas capacitarem seus líderes para que esses líderes comecem a conhecer a sua equipe, a entender quem funciona como e qual é a melhor forma desse colaborador se desenvolver. Aí eu penso sim, que eu vou começar a ter no mercado uma gama de novos talentos. Porque hoje é a história do líder e o gestor, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, né, o colaborador é sempre travado de novas ideias, tem medo de levar problemas para a sua liderança, tem medo de se comunicar da forma correta, porque o líder ele não sabe receber os pontos aham. negativos, não sabe dar feedback. Então, tem aí uma série de coisas que é preciso as pessoas, é, o RH das empresas começarem a se atentar em como capacitar esses líderes para esses líderes capacitarem novos talentos dentro das organizações. É isso aí. É o que eu estava falando. Então, esses gestores não estão preparados, né? Então, exatamente o que a Micheline falou. É função do RH preparar esses líderes, preparar essas equipes para que tirem melhor proveito dos profissionais. Existem vários problemas que a gente encara hoje, né? A questão do talento dos gestores que não sabem identificar esses talentos e tirar o melhor desse profissional. Existe a situação hoje de que nós temos uma enormidade de novas profissões e de novas carreiras, então você também tem uma escassez de profissionais nas No áreas, né, mercado, no verdade. mercado. Então, várias áreas você hoje tem um número limitado de profissionais formados e bem formados, Capacitados, né? né? E bem capacitados para aquela função. Então, assim, o RH tem essa função principal de fazer com que esses gestores sejam capacitados para tirar proveito dessa equipe. Os gestores não podem estar só hoje fazendo o trabalho de passar um problema para o colaborador resolver, né, de um problema técnico. Ele tem que fazer esse trabalho também com a equipe e com os profissionais de o que você tem de bom, o que você pode dar de melhor dentro dessa equipe, juntar as equipes e fazer com que essa diversidade, como eu falei, colabore. Né? Vocês pensem no seguinte: se eu tenho uma equipe com diversidade e eu vou criar um produto, é muito melhor. Se eu vou criar um produto, por exemplo, pegando um exemplo aqui, né? Se eu for criar um produto aí para o mercado, para as pessoas utilizarem, não é melhor eu ter a opinião, né, de uma pessoa que tenha, que more em local de risco, que seja do sexo feminino, masculino ou até transgênico, que tenha níveis também educacionais diferentes, que tenha culturas de localidade, né, também diferentes. Quanto mais opiniões eu tiver das pessoas que formam da minha equipe, melhor. Se eu tiver uma equipe toda igualzinha, todo mundo pensando da mesma forma, eu não vou ter o melhor produto. Então, eu Na tenho que verdade, descobrir. você entra no modelo do próprio design thinking, né? Eu preciso pensar em soluções com uma variedade de ideias, né? Um monte de ideias certinhas e perfeitas não me traz uma solução, uma melhor solução, né? Aí quando você fala dessas equipes, eu trago muito isso para essa crise agora, né? Quantos gestores estão realmente perdidos em como lidar
com os seus liderados diante desse problema todo, né? Como eu controlo o meu liderado, que antes eu já achava que ele trabalhava pouco, agora como eu vou mensurar isso home office? Olha que você É, começa a ter aí uma série de outros problemas relacionados a uma falta de gestão, né? É uma falta de desenvolvimento. E aí entra o papel do RH. Como o RH, e assim, não adianta criar programas para 6 meses, vamos capacitar a nossa liderança durante 6 meses. Cara, é preciso ser rápido, é preciso ser ágil, é preciso pensar, discutir com a sua equipe e trazer isso para soluções muito rápidas, né? Porque hoje eu tenho visto um dos maiores problemas com relação à liderança, pensando num problema que estamos vivendo, que é uma realidade, que vai ser uma realidade, o mundo não vai mais voltar a ser o que era antes, ponto. é. Então, assim, como essa galera vai se preparar, como as empresas vão começar a preparar essa liderança para ter um melhor controle sobre isso tudo. No pior dos casos, a gente vai estar aprendendo algo com a pandemia, né? É que a gente tem que estar Sim, preparado para situações desse tipo, porque não vai ser única, né? Depois que passar essa, daqui a 5 ou 10 anos vai acontecer outra. É o processo assim, natural. já E no mundo falava-se muito, né? Já falava-se muito sobre o VUCA, né? exatamente a mudança do Isso, mundo, né? isso, Para quem isso não já vinha falando, o mundo volátil, é, incerto, complexo, ambíguo, já vinha sendo falado. Só que agora isso tornou-se real. Agora, é. o que se falava projetando anos à frente, está dentro da nossa realidade hoje. Então, Se assim, ele não, ou pode falar. se o mundo não é volátil ou complexo por uma pandemia, é por outros motivos, sejam problemas econômicos, sejam situações principalmente de crise econômica, né, mas de crises políticas, de problemas com o petróleo, de preço do petróleo, de que faz com que as economias tenham deslizes ou não. E mais esse agora que, desde 1918, talvez ninguém estivesse tão preocupado, apesar de ter ocorrido aí outras situações, com ebola, com outras pandemias, pandemias não, né? É, Mas com mas alguns surtos que nós tivemos recentemente. os, o cenário era um pouco diferente, né? E aí, com o cenário que nós já temos hoje, aonde o mundo está muito tecnológico, você pensa que você não pode ficar mais vulnerável, né? Você precisa estar pronto para atender, seja as empresas, seja o seu colaborador, seja o colaborador como pessoa física. Esse colaborador deixa de ser só um funcionário, ele precisa ser um empreendedor dentro da empresa. Ele tem que olhar e pensar, eu estou de casa e quem sou eu dentro dessa empresa? Por que eu estou lá? Quais os valores que norteiam isso tudo? Então, o cenário muda bastante. É o que eu costumo falar, né? Eu acho que quando você trabalha numa empresa, né, cada um tem, em situações de palestras, de treinamentos sobre coaching e tal, eu costumo falar, business coach, eu costumo falar muito isso, né? Ou treinamento de líder coach. Todo mundo tem seu objetivo pessoal de vida, né? Seja, meu objetivo, minha missão é criar meus filhos, ou minha missão é, não vou nem falar de missão, vamos falar de objetivos. Eu quero ter a minha casa, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um barco, eu quero. Você tem um objetivo de vida, né? Se você trabalha numa empresa, é para você conquistar esses objetivos. As pessoas às vezes não têm essa visão Essa de que para visão. que a gente trabalha é para conquistar determinados objetivos nossos. Se aquela empresa não está te levando a atingir seus objetivos pessoais, ela não serve para você. Então a melhor coisa é você buscar algo que vá atingir seus objetivos, senão você está trabalhando por trabalhar. É claro que Ó, hoje em dia, nas dificuldades que nós temos, em alguns períodos da vida a gente vai ter que trabalhar só por trabalhar, mas isso tem que ser temporário.
né? Então, isso é uma premissa, no meu ponto de vista, do trabalho. As pessoas têm que trabalhar para atingir seus objetivos. Então, você tem que tornar o ambiente de trabalho, junto com suas equipes, junto com o RH, o melhor possível. E o RH tem que favorecer isso para você, né? Tem que te Sim. ajudar nesse favorecimento de que você está ali prestando um serviço, mas você está fazendo aquilo em prol, é claro, do crescimento da empresa, mas por quê? Porque se a empresa cresce, você vai atingir seus objetivos, você também vai crescer, né? Então E de você tem que forma, buscar isso. e de forma, Ah, oi, fale. fala. Não, pode falar. Fala assim, e de forma rápida, né? Eu acho que as pessoas precisam começar a mudar o conceito do mindset delas, né? Eu preciso pensar em como eu vou evoluir como pessoa física, eu preciso ser um empreendedor. O empreendedor não é só aquele que tem uma empresa. O empreendedor é todo mundo, todo aquele que pensa em soluções, pensa em inovações. Eu posso ser um empreendedor dentro de uma empresa. E aí foi o que você falou. Como eu posso ajudar a empresa, como eu posso ajudar o RH? Por outro lado, eu penso que o outro lado, as empresas, os gestores, o próprio RH precisa estar aberto a ouvir, porque não é o cenário real, né? No cenário real, hoje, o, entra a história, né, do gestor e do líder, né? Eu mando e você faz. O RH dita regras, não recebe ou não compartilha ou não troca. Então, assim, existem muitos cenários dentro da própria organização que precisa começar a ser modificado. Você vê É, isso dessa forma? você tem todo tipo de empresa, né? Acho que a maioria das empresas não trabalham dessa forma. O gestor, seja o gestor da área ou a gestão de RH, ela tem que ser parceira do colaborador, né? E o colaborador tem que ser parceiro também da empresa e do RH. Então, Mas o a gente, gestor. mas Ah, a gente sabe, Wagner, a gente que vive muito dentro das empresas, a gente percebe que o cenário real não é esse, né? O cenário real é todo mundo espera que o RH entregue treinamento, todo mundo espera que o RH entregue dinâmica, todo mundo espera. As empresas não têm a cultura de fazer com que o colaborador seja uma pessoa, alguém participativo nisso tudo, né? Um brainstorm de ideias, o que eles realmente precisam, qual é a necessidade deles. Eles têm medo da gestão, porque se eu levo ideias para o gestor, pode ser que o gestor me veja com outros olhos. Então, assim, o conceito precisa mudar, eu preciso aprender a ser um líder servidor, eu preciso aprender a ser um RH servidor. Então, na minha cabeça, isso começa a ter que se pensar, as organizações, sejam elas pequena, média ou grande, não interessa, precisam pensar de forma diferente e de forma a como tornar isso mais ágil, mais participativo. esse mudar o pensamento tem várias formas, né? Se a gente pensar de cima para baixo, né? Se você tiver já um RH com essa maturidade, o RH pode promover para os gestores, né, e depois os gestores para as equipes, né, como um guarda-chuva, né, vindo de cima para baixo, promover treinamentos desse tipo, né? Sejam A Camila, treinamentos de. a Camila botou aqui, meu objetivo é entrar na canga. Vai entrar, Ah, Camilinha, se Deus quiser, tenho fé. então, é assim, se o RH já tiver essa maturidade, é promover, por exemplo, treinamentos com esses gestores, né? Treinamentos tem vários aí no mercado, a Kanga mesmo tem treinamento de Leader Coach, treinamento de Business Coach, treinamento de PNL, né? Programação Neurolinguística, treinamentos até voltados para a área de vendas, que dentro de um treinamento da área de vendas está inserido aí uma série de metodologias e técnicas de PNL, de coaching. Então, fazer com que esses gestores mudem de mentalidade, né? Isso é importante
para que esses gestores façam com que seus colaboradores também mudem a sua mentalidade. Outro aspecto é a empresa não tem essa maturidade, não tem uma gestão, um RH com essa maturidade. Você pode partir de baixo para cima? Pode. É um trabalho mais difícil? Mas o colaborador ele tem que entender, e isso também eu falo há muitos anos dentro das empresas, né, que eu trabalhei desde da tecnologia, agora na Acanga. Empresa não é pai, nem mãe. Né? Geralmente, principalmente o trabalhador brasileiro, talvez até por causa da quantidade de benefícios trabalhistas e legislações trabalhistas que o favorecem, acham que empresa é pai. Que a empresa está ali para dar para ele o que ele quer. E que o RH está ali para atendê-lo nos problemas mais simples que ele tem. O RH ele tem que atender o trabalho de toda a coletividade da empresa, de toda a equipe da empresa. É o que a gente falou no início do bate-papo. O RH tem que estar preparado para ajudar com que os colaboradores trabalhem de forma alinhada à empresa e sejam inspirados a trabalhar da melhor forma. Então, um profissional que nas empresas não tem um RH dessa forma maduro, ele vai ter que começar a fazer as estratégias a partir dele mesmo. Ele pode começar a criar habilidades e conhecimentos que façam com que ele cresça dentro da empresa nesse aspecto de visão de equipe, de colaboração, e começar a inserir e levar isso para dentro da empresa. É um trabalho mais difícil. Agora, o colaborador realmente não pode esperar que a empresa faça tudo por ele. O colaborador tem que buscar meios, né, de fazer com que essa mudança ocorra também. Como eu disse, é muito mais fácil se a empresa tiver essa visão, se vier de cima para baixo. O trabalho de baixo para cima é muito mais difícil. E se não vier de cima para baixo, o colaborador realmente vai ficar, na maioria das vezes, achando que o RH está ali sim para simplesmente resolver quando eu tiver um problema. Os gestores e o RH, eles são servidores. É outra frase também que eu sempre falei muito, né? Eu sou o cara mais mandado dentro da minha empresa, né? Eu, como gestor, como CEO de uma empresa, sou aquele que mais tem que prestar serviço para todo mundo. Quanto mais pessoas estão, digamos, abaixo na hierarquia de você, mais você tem que servir, você tem mais pessoas a servir. Então, sim, somos servidores. O gestor tem que ter essa visão de que ele não é um mandador, ele é um servidor. Ele tem que... Um chefe, por exemplo, a pior posição é aquele gerente que está no meio do caminho, né? Porque ele tem que atender às metas da empresa, ele tem que atender às necessidades da alta gestão e ele tem que atender a necessidade de quem ele está coordenando, de quem ele está gerindo. Mas aí eu vejo muito, Wagner, como uma questão aí, assim, tá, uma opinião minha, né? Eu vejo muito a relação do gestor e do líder, né? O líder, quando ele lidera uma equipe, ele é seguido pela equipe pelo exemplo, pelo carinho, pela admiração dos liderados. Isso faz com que a equipe trabalhe, a coisa é muito transparente. Então, eu consigo atender a minha alta gestão, porque eu tenho pessoas abaixo que entendem o propósito na qual precisamos chegar e atingir, e isso faz com que o processo flua de forma saudável, né? Quando você pensa só no gestor, né, o cara que manda, o cara que determina, que diz o que você precisa fazer, o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer, você vai tolhindo as pessoas. E quando você vai tolhindo as pessoas perdem a vontade, a criatividade de estar ao seu lado. Então, realmente, eu tenho um gap, onde eu preciso atender a minha alta gestão e onde eu tenho que ficar
na briga com os meus liderados, né? Na base do chicote. Então, assim, eu vejo muito o RH precisando desenvolver novos líderes, para esses líderes desenvolverem novos talentos dentro da empresa. E aí sim, eu começar a ganhar resultado. Desculpa, ganhar resultado de forma rápida, de forma mais consistente, né? Eu olho olhando todo, né? Quando você pega um funcionário, um colaborador, ele entra na empresa, você tem lá o onboarding. Como é que eu faço para esse colaborador entender quais são os princípios da minha empresa? Isso tudo tem a ver com o RH e com a gestão. A partir desse momento, a coisa tende a fluir. O que esse cara precisa para se desenvolver, para ser um cara de excelência dentro da empresa? Eu vejo isso tudo como um conjunto de Não, desenvolvimento. sem dúvida. Quando eu falo de gestor, aqui eu estou falando sempre de líder, né? A maioria das empresas, como a gente está falando, não tem um RH ou gestores que trabalhem dessa maneira, né? Que Sim, enxerguem, sim, que a gente falou no início aqui do nosso bate-papo, né? A gente precisa realmente que os talentos sejam descobertos e sejam incentivados. Os líderes, os gestores, líderes, né, têm que estar preparados para isso, né? Eles têm que ter formação. Como eu falei, quem quiser aí, estiver nos ouvindo, a Akanga tem uma série de formações para líderes, né? As áreas de RH das empresas têm que promover esse crescimento, né? Porque tem que incentivar que seus líderes procurem esse tipo de treinamento também. A Micheline falou um pouco antes aí, as pessoas ficam esperando que o RH faça tudo por elas. Não, não tem que fazer tudo, né? Como eu falei, o RH não é pai. O RH não vai prover, a empresa não vai prover tudo, às vezes, que um líder, um colaborador precisa. Então, um líder precisa, um gestor precisa se formar também para se tornar um líder melhor, né? sim, Então, ele sim. pode procurar também treinamentos sem a participação do RH? Pode e deve. A gente, Pode e quando faz deve. um, a gente, quando faz uma faculdade, ou faz uma pós-graduação, ou faz qualquer curso de MBA, ou mesmo um curso, a gente faz porque a gente quer, porque a gente precisa, porque a gente quer melhorar na nossa profissão, na nossa carreira. A gente Foi a não história fica do CPF, né? esperando. Oi? Falando a história do CPF, como eu posso desenvolver o meu CPF, o meu empreendedorismo Exatamente. como uma pessoa. Então, assim, como é que eu vou ser enxergado também dentro da empresa? Eu preciso mostrar para a empresa que eu estou interessado em ser diferente, que eu estou interessado em desenvolver meus talentos também próprios, né? É claro que o RH tem um papel de ajudar nisso, mas o profissional não tem que ficar esperando isso, né? Tá falando, Olha quando a gente só, faz Wagner, um... Oi. espera só um pouquinho, que tem um monte de mensagem aqui. Dá uma olhada nessas mensagens aí que eu não consigo Engraçado que para visualizar. mim aqui parou um monte de coisa. A Márcia colocou assim, por que o funcionário trabalha pouco, né? Você está falando da questão do home office Eu não e de estou que as nem vendo empresas... isso, ó. colocou aqui, porque trabalha pouco, é um profissional ruim ou subaproveitado. As duas coisas, né? Às vezes ele é um profissional não tão bom que a empresa não conseguiu enxergar, não enxerga, né? Porque a gente sabe que tem aqueles profissionais que conseguem parecer que trabalham dentro da empresa, e às vezes o gestor, se não estiver atento, se não estiver preparado, mais uma vez aí o gestor, o líder tem que saber perceber isso, né? E para isso ele tem que estar preparado. Pode ser um profissional ruim, que aí quando você põe ele em home office, isso fica mais evidente, ou subaproveitado sim, né? Você pode achar que ele, como a gente falou aqui, o gestor, o líder não conhece o talento do profissional, põe ele para fazer o que eu, como gestor, preciso, né? E aí fica tudo centralizado na minha cabeça, né? E não deixo que os colaboradores tomem a iniciativa, ou os colaboradores não querem tomar a iniciativa de resolver uma situação. Você tem gestores que são muito centralizadores. Eu já fui assim,
né? Aí, volta e meia eu ainda me pego, tenho Não, que você tomar melhorou cuidado com muito. isso, né? Não. Porque eu tenho esse perfil de querer acompanhar tudo e controlar tudo e ver, e aí você Mas assim, emperra as coisas. mas o bacana é que por você já ter um autoconhecimento, você já ter um processo de autoconhecimento muito grande, você consegue perceber e consegue se autogerir. Então, É isso aí, isso é desenvolvimento, né? Eu é acredito muito desenvolvimento. que assim, as empresas, os líderes ou os liderados, quando você busca um processo de autoconhecimento, você realmente busca um alto nível, seja de gestão, seja de como pessoa, seja como pai, como mãe. Então, o princípio de tudo é: será que verdadeiramente eu me conheço? Conheço os meus sabotadores? É, Porque assim, e pode falar. isso é primordial, você como profissional, né, saber quais são os seus pontos fortes, os pontos de melhoria, o que você precisa desenvolver. Como a gente falou também, né, a própria empresa com RH pode promover esse tipo de processo também dentro da empresa para saber o que dentro da empresa é importante, porque esses colaboradores tenham, né, de conhecimentos, habilidades e de melhorias. Então, assim, o profissional ele precisa se conhecer para saber o que ele pode dar de melhor dentro da empresa. Dentro da É, empresa. eu, por exemplo, já saí de empresa quando que eu trabalhava, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, e quando caía, né, quando chegou num ponto de cair numa rotina de não ter mais uma possibilidade criativa dentro da empresa, eu preferi sair, porque eu estava insatisfeito. Legal, Eu legal. sabia que eu não ia poder produzir, eu não estava mais sendo produtivo. Eu mesmo percebi que eu não estava conseguindo entregar o meu melhor. Então, o melhor que eu podia fazer era, por mim e até pela empresa, era mudar, era sair, Ó, a entendeu? Márcia colocou uma Procurar. pergunta aqui, ó. Agora que já está se falando em mundo muvuca, que quer dizer que a volatilidade deve estar ligada a propósito, ao porquê. Verdade, Márcia. A gente falava muito do mundo VUCA, né? Agora a gente fala muito do MUVUCA, né? Aonde qual é o significado do que você faz, né? O que traz significado na tua vida e por que que você precisa atuar da forma que você atua. Aí é um olhar já para dentro de cada um, né? É. Então, assim, E, e vocês pensem no RH como uma entidade, né? Como um ser, né? Como se fosse uma pessoa única. Né? O RH também tem que ter esse processo de saber o que ele é bom dentro da empresa, o que ele não está entregando, o que ele precisa melhorar, né? E quais são as oportunidades. Né? A gente falou no último Akanga Talks sobre o SWOT, né? Quais são as ameaças, as oportunidades, quais são nossos pontos fortes e quais são nossos pontos de melhoria, né? Nossas fraquezas. A gente tem que olhar isso como pessoa, né? Como profissional. O como RH, PJ e PF, né? e o RH, se você imaginar que ele é uma entidade, né, como se fosse uma pessoa, é a mesma coisa. Né? Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. E todo mundo procurando melhorar sempre. Né? Voltando aqui à questão das ferramentas. Né? Hoje o RH Ó, tem um monte de coisa. Oi. Wagner, passa o Ah. dedo nas mensagens que elas vão subindo e você vai vendo Não, as mensagens. Tá eu tô conseguindo? vendo, sim. Sim, eu estou vendo, é porque algumas eu vi que a gente aqui já respondeu. Tá. A Marineide falou aqui, ó, Ateliê Saborizando, que é nosso parceiro. Essa deve ser a função do RH. Isso aí, entendeu? Falando que o profissional mal Caça-talentos. desenvolvido.
a Camila aqui falando, ó, vocês são exemplos de liderança que fazem diferença. Ah, esse eu Bacana a não vi. liberdade que nos dão de errar e acertar, mas sempre nos alertando de nunca deixar de tentar. É isso aí. É, o erro Eu sempre penso, vai acontecer. eu Camila, penso nisso. Desculpa, fala. eu tenho umas máximas que Camila aí, que já esteve com a gente um período, né? Já deve ter me ouvido falar isso, né? Ideias, né? Ela está falando aqui de errar e acertar. Ideias a gente tem sempre que dar, não existe ideia ruim, né? A ideia pode não ser propícia naquele momento, mas uma ideia é sempre uma boa ideia. Às vezes uma ideia pode não ser A melhor no momento. utilizada naquele momento, mas pode despertar nos outros uma segunda ideia, né, ou um desenvolvimento daquela ideia. Então, as pessoas têm que pensar nisso quando estão trabalhando, né? O RH tem que estar coletando essas ideias dos colaboradores, né? Eu ia falar de ferramentas de tecnologia, né? Hoje o RH tem uma série de tecnologias, de ferramentas, e os colaboradores também, para utilizarem e poderem fazer um trabalho realmente de gestão de gente, né? De gestão de pessoa, deixar o trabalho burocrático para a tecnologia fazer, e cuidar de gestão. Tanto que hoje muitas empresas deixaram de chamar o RH, de recursos humanos, para chamar de gente gestão, né? Então é importante, eu vou voltar um pouquinho nas tecnologias, porque, né, como o tema realmente é a questão do novo RH, a gente tem que fazer o uso disso e as empresas têm que estar preocupadas com isso. Usem a É, tecnologia. isso que eu ia o, falar. Vamos voltar um pouquinho no é, tema, porque a gente já está com bastante tempo, senão daqui a pouco a gente vai ser exatamente. desconectado. Coletar dados de maneira online, o mais próximo da realidade possível, né? Na Então, verdade, agora é, isso mudou, né, Wagner? Eu acho que o cenário agora vai ser real time, né? Eu real preciso time. ter, eu preciso ter isso de... Cara, Vamos ele lá. desconecta todo mundo, tem que ser muito faca na É, caveira, muito pontual. é. Porque a gente perdeu toda, não vai conseguir salvar. A Daiele entrou, oi Dai, que saudade. A gente caiu aqui, o Insta desconectou todo mundo. Acabou o tempo, é. É, Fazer um resumo do que, rapidinho, né, para a gente até fazer um encerramento, né, falando um pouquinho assim, de tudo que a gente falou, né, mas assim, o que o profissional de RH precisa fazer, né? Ele tem que conhecer essas tecnologias, né, o profissional de RH precisa conhecer as tecnologias que podem ajudá-lo no desenvolvimento do trabalho dele, deixar para o trabalho burocrático essas tecnologias executarem, né, fazerem esse trabalho. O profissional de RH precisa ter um perfil mais analítico, estratégico, né, justamente por quê? Porque, a gente disse, ele precisa hoje ter dados o mais fiéis e o mais real-time possível, né, para poder fazer com que os colaboradores da empresa estejam engajados nos processos da empresa, no processo produtivo da empresa. O RH precisa conhecer o negócio da empresa, né? O RH não é uma área à parte da empresa. Ele precisa conhecer o fazer, negócio. fazer gestão de um sistema vivo, né, Wagner? Exatamente. Fazer a gestão de um sistema vivo das pessoas com as metas, né, e a missão da empresa. E a visão da empresa, né, também. Mas não, eu brinco que não pode ser aquele papel que está na parede, né? Missão, visão e valores, né? Não, É não. preciso mais que isso, é preciso tirar isso do papel e viver na essência isso tudo, né? Exatamente, porque muitas empresas ainda preenchem
fazem aquele dever de casa de colocar a missão, a visão da empresa, justamente porque alguns softwares obrigam, porque precisa colocar na parede, para as pessoas verem, mas tem que viver o que está dizendo ali. Tem que ter um processo de autoconhecimento, né, dos líderes e da empresa em relação aos colaboradores. Então é preciso que você conheça os talentos, conheça os pontos fracos, né, o que tem que ser melhorado dos colaboradores e das suas equipes. O RH tem que promover essa estratégia de inclusão dos colaboradores. Os colaboradores, os profissionais, de um modo geral, não só de RH, têm que buscar autoconhecimento para alinharem seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa. Então, são pontos que nós estivemos falando aí ao longo de toda a nossa call, né? Eu comecei até falando sobre a questão do feeling, né? O RH não é mais feeling, o RH tem que ter dados, tem que analisar esses dados de forma ágil, né? Utilizando metodologias ágeis. E analisar em real time agora, né? Em real time, analisar em real time. As coisas mudam, estão mudando demais e é preciso um novo RH, uma nova gestão começar a acontecer. Eu ia falar, por exemplo, dar um exemplo bem claro, né? As empresas, e é importante, existe a pesquisa de clima organizacional que muitas empresas que têm um RH ativo, né, fazem e utilizam. Pesquisa de clima organizacional, por exemplo, é essencial para as empresas fazerem, né? Mas você veja a diferença. A pesquisa de clima organizacional vai te dar números para você atuar ao longo dos próximos meses dentro da empresa, para tentar buscar melhorias que os seus colaboradores estão indicando. Ou seja, é uma atitude reativa do RH. Reativa. O RH ele precisa coletar dados com os colaboradores e com o mercado para ter uma resposta mais ativa, né, mais proativa. Ele precisa se antecipar às situações para evitar que os problemas, uma série de problemas ocorram dentro da empresa. E só assim os colaboradores vão ser mais produtivos e os talentos vão ser retidos dentro da empresa, né? Então existe essa diferença. Para quem gosta, quem quiser aí dar uma estudada, por exemplo, procura aí na literatura sobre os INPS, né? ENPS. E de Employee é uma sigla em inglês, né? Employee Net Promoter Score. Então são maneiras de você levantar scores, né, de como as lideranças e os colaboradores da visão que eles têm do produto da empresa. Notem o seguinte, quando eu falo de produto de empresa, não é o que a empresa vende, né? O produto da empresa é o que, no caso do RH, o que o RH entrega é o produto dele. Então, qual é a visão online, naquele momento, né, que os colaboradores têm, né, justamente para que o RH se antecipe e tenha uma proatividade. Então, são esses. Foi um resumo aí do que nós conversamos na última 1 hora. Micheline, alguma coisa a acrescentar? Não, eu acredito, acho que a gente já falou bastante. E se tivesse que dar dicas, falar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo aí, é que o mundo mudou, não vai ser mais o mesmo, não vamos mais voltar à nossa antiga realidade. E é preciso um novo olhar, seja como empresa, como RH ou pessoas, né? É preciso você pensar em autodesenvolvimento o tempo todo. Antigamente a gente se dava ao luxo de falar assim, vou melhorar, vou criar um projeto para o ano novo, para o próximo ano. Então, assim, para que você esteja apto ao mercado, para que você esteja apto ao novo mundo que já chegou, não vai mais chegar, já chegou, é preciso você trabalhar o seu processo de autoconhecimento, o que você precisa, aonde você quer chegar. Então, quanto empresa, quanto RH, o que esse RH pode fazer de melhor agora
rápido, de forma rápida, para atender os colaboradores que hoje o cenário mudou das empresas, né? Você pensa que como eu preciso capacitar esses novos colaboradores para trabalharem de casa, como eu preciso dar a essas pessoas feedback de forma a criar neles estímulos para que esse trabalho seja bom, como eu preciso de forma rápida capacitar os meus líderes para que esses líderes possam ser certeiros quanto à gestão desses colaboradores home office. Existe uma série de coisas que estão englobando aí um novo modelo de RH. E como pessoa física, né, como colaborador, trabalhe sim, trabalhe o seu empreendedorismo, como você pode empreender dentro de casa, com a sua empresa, leve sugestões, abrace o novo, não tenha medo, não estamos mais na época de achar que a gente já vinha passando muito de um modelo industrial para uma era de conhecimento, né? Isso vinha muito devagar. Eu fiz uma matéria uma vez sobre a indústria 5.0, que é justamente a indústria do conhecimento, que é justamente a que coloca o ser humano no centro das atenções. Tira um pouco as máquinas e volta o ser humano. E isso aconteceu de uma hora para outra. Isso aconteceu da noite para o dia. E hoje nós somos realmente o centro. Estamos nos voltando de novo para conhecer nossa família, que muitas vezes convivemos dentro de casa e não conhecemos. Estamos trazendo trabalho para casa. O nosso modelo mudou. Então, assim, o quanto você está pronto para aprender, para se desenvolver e para ter novas entregas para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho busca agora pessoas que sejam capazes de se adaptar muito rápido. O novo modelo, se eu tivesse uma palavra para falar para vocês, eu diria adaptabilidade. Quem não se adaptar ao mercado, quem não se adaptar a toda essa mudança de forma muito rápida, vão ser as pessoas que mais vão sofrer. Então, busque ser uma pessoa adaptável, flexível, aprenda rápido, estude, entenda o que está mudando na sua área, na sua vida, os seus valores. Tenha um processo de autoconhecimento aí grande, que eu acho que isso vai ajudar bastante, ou pelo menos vai ser o pontapé inicial para novas mudanças nas nossas vidas. E, por hoje, eu acho que fale. É isso aí, esse bate-papo vai puxando um monte de assuntos e a gente vai ficando aqui horas. Não pode, são 50 minutos só. Eu queria acrescentar uma coisa, não pense que essa mudança ocorreu agora por causa do coronavírus. Essa mudança já ocorre há muito tempo, né? Talvez a pandemia tenha alertado para algumas coisas que às vezes a gente fingia que não via. Né? A Micheline agora há pouco falou de feedback. O feedback vai ser cada vez mais importante. E não é aquele feedback formal, né? Eu prefiro dar até um nome diferente, que é a validação. Né? Você precisa validar o trabalho das pessoas todo dia. Online. Às vezes mais de uma vez ao dia. Né? Então você tem que estar validando o que a pessoa está fazendo, positivamente ou negativamente, entre aspas, porque esse negativo não existe, né? Desde que feito com a intenção correta, um feedback, uma validação nunca é negativa. Então é isso, pessoal. Papo a gente tem assunto para muitas horas, né? Mas não dá. Eu quero agradecer aí a participação de todo mundo, quem saiu, né? Porque caiu o nosso papo estava longo, caiu, nós entramos de novo. Então, deixo o meu abraço aqui para todo mundo. Obrigado a todo mundo. No site da Akanga Soluções, né, akangasoluções.com.br, tem lá todo o nosso canal de comunicação. Vocês aqui no Instagram ou no WhatsApp da Akanga também podem ficar à vontade para colocar qualquer mensagem, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Entendeu? Amanhã nós temos outro café com a Akanga, falando sobre empreendedorismo com a Elzi. Com a Elzi. Que é uma profissional top. Nós temos amanhã à noite, convido todo mundo para a Akanga RH Talks, às 20 horas, que a gente vai falar sobre estratégia Disney,
né? Deem uma olhada, a gente está com aí a propaganda e está no nosso Facebook, no nosso Instagram, está com a publicidade aí, tem que se inscrever para participar, porque a gente vai fazer interativo com todo mundo participando, então a gente vai usar uma ferramenta, né, que é o Zoom, para fazer um bate-papo, uma sala com todo mundo conversando, então tem que se inscrever para poder receber o link. Vamos inclusive sortear um livro aí, que a Micheline foi coautora, no RH Talks, no Acang RH Talks de amanhã, às 20 horas. Legal, Tá bom? legal. Gente, Obrigado. muito obrigada. Amanhã eu fui convidada, agora há pouco, a participar de uma live às 7 da manhã, lá no The Best Coaches, e vai ser um papo bem legal também. Vai ser às 7 da manhã no The Best Coach e às 10 com a Elzir. A Elzir foi mentora lá da Acanga, quando nós participamos dos Mulheres de Negócio do Sebrae. E hoje é uma parceira nossa, super, super carinhosa. É uma pessoa que tem muito a agregar e muito a nos ensinar também. Então, se for possível, participem, que não vamos disponibilizar a live de hoje, porque infelizmente não conseguimos salvar, né? Porque caiu tudo, não salvou. Mas teremos outras e outras e outras. E anotem suas dúvidas, suas curiosidades e pode nos passar. Curte lá o nosso canal, nós estamos ativando o nosso canal da Canga, então quem quiser curtir, vai ser bem legal. Vamos estar colocando dicas, vamos estar trazendo inovações, né? Vamos sair da caixinha. Na verdade, não tem que existir mais caixinha. Então, um beijo, obrigada aí por tudo. Falou. Obrigado, gente. Tchau, tchau.